Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Analisando a Fé pela Razão. E estou fazendo esse vídeo retratando a série Tudo sobre Dízimos, tá? Que ela vai estar armazenada numa playlist dentro do nosso canal, né? No canal Analisando a Fé pela Razão. E nessa playlist, ou seja, lista de reprodução do próprio YouTube, vai ser feita uma análise, vai ter vários vídeos, tá? Acerca do dízimo. O que é o dízimo? Qual é a base do dízimo? Qual que é a verdade? O que é mentira, certo? Qual que são as lendas, os mitos, as falácias acerca desse polêmico tema do mundo cristão, né? É um tema polêmico porque é um tema que envolve acerca de finanças, de dinheiro, certo? Então eu já fiz um vídeo sobre o dízimo na lei, análise geral ampla do dízimo, né? Baseado em Gênesis 14 e Gênesis 28. Fiz também sobre alimento, o dízimo, a relação do dízimo e alimento, além das passagens da própria lei. E fiz também um vídeo especial sobre o devorador, tá? Ou seja, todos os vídeos aqui do nosso canal, o canal Analisando a Fé pela Razão, eles são vídeos com uma interpretação racional, uma interpretação que procura se basear em cima dos fatos, com uma interpretação simples, certo? Para que as pessoas que assistam ao nosso canal, esse canal é feito para pessoas que têm dúvidas acerca dos assuntos teológicos, sobre o que é verdade e o que é mentira pregado dentro das igrejas, certo? Então, aqui nesse vídeo, tá, com o título Jesus e os dízimos, tá? Tem esse ponto de interrogação porque ele é feito para pessoas que têm argumentações, têm dúvidas, têm questões, tá, a serem esclarecidas sobre o determinado assunto. No caso aqui, o assunto proposto no vídeo é a relação entre dízimos e a pessoa de Jesus Cristo, tá? Muitos pastores vão falar assim, os pastores que defendem o dízimo, tá? Os pastores, os cristãos que defendem o dízimo como uma obrigação nos dias de hoje. Lembrando que esses vídeos que eu estou fazendo abordando sobre o dízimo, eu não estou fazendo para criminalizar, né? Para falar que o dízimo é uma coisa horripilante, para falar que o dízimo é errado, que o dízimo é uma coisa maldita, que o dízimo é coisa da lei e que a lei foi abolida com Cristo na cruz. Não, nada disso. Pelo contrário, eu sou sim a favor do dízimo, certo? Mesmo eu não sendo cristão, mesmo eu sendo uma pessoa incrédula, um cara, né, no caso, sou um cara incrédulo, mesmo eu sendo uma pessoa cética, mesmo sendo uma pessoa que não pratica o cristianismo, só que eu, de certa maneira, eu tenho um certo conhecimento, então eu estou expondo um pouco do que eu sei aqui nos vídeos, né, para que eu acredito que vai esclarecer questões, às vezes até questões simples para muitas pessoas que têm dúvida, embora também podemos tratar sobre questões um pouco mais complexas, certo? Então o que acontece? Para aqueles que defendem o dízimo como uma obrigação, que você todo mês, toda semana, todo dia, enfim, todo o dinheiro que passa na sua mão pode ser uma moeda de 10 centavos, você tem que tirar o dízimo, porque é a parte de Deus, porque esse dízimo tem que manter a casa de Deus, porque senão você vai estar roubando a Deus se você não devolve o dízimo, tá? Tem igrejas que chegam ao ponto de fiscalizar, né, quem entrega o dízimo e quem não entrega. Tem igrejas que não permitem que aquele que, de repente, no mês não entregou o dízimo, deixe de cear, né, participar do ritual de Santa Ceia, né, dentro das denominações cristãs, principalmente algumas denominações pentecostais, ou neopentecostais, que são extremamente rígidas, né, algumas são muito rígidas acerca desse assunto. Então, não permite-se nem que o membro participe da Santa Ceia, por causa que ele não deu dízimo. Ou às vezes acontece um imprevisto financeiro, eles dão o dízimo até, tem algumas igrejas, né? Quando ela tem uma certa condição, ela tem um local separado para onde as crianças ficam, né? Porque no caso o pai e a mãe vai ficar lá no local, no salão de rola o culto, né? E aí a criança fica num local separado. E lá, nesse local, a criança vai pintar desenho de Jesus, dos apóstolos, a pombinha lá do Espírito Santo. E as tias, os tios que trabalham lá nesse local onde ficam as crianças, nessa área separada da igreja onde ficam ali as crianças enquanto os pais estão no culto, eles chegam a entregar envelope para as crianças depositar dinheiro, o diziminho da criança. Então, ou seja, uns pastores não perdoam nem as crianças. Olha o absurdo, tá?
Então, esse vídeo aqui, eu sei que tem cristãos que eles não vão concordar, eles vão vir com os argumentos, não, que o dízimo é válido sim, é uma questão de fé, porque eu devolvo para Deus, sendo que Deus não precisa do seu dinheiro, igreja não é casa de Deus, aliás, se existe um Deus, ele não vai habitar em templos feitos por mãos de homens, certo? Como a própria Bíblia diz, a Bíblia ela se contradiz, né? Porque numa parte lá em Atos, você tem lá Paulo e Estevão falando que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e no Antigo Testamento Deus habitava em tabernáculo, no Santo dos Santos, dentro do templo lá feito por mãos de homens, certo? Mas isso aí é tema para outro vídeo. Então o que ocorre, meus queridos? Nesse vídeo que eu estou tratando acerca da relação da pessoa de Jesus Cristo e os dízimos, uma das passagens mais conhecidas para quem defende o dízimo, fala que o dízimo, Jesus ele cita o dízimo, e pelo fato de Jesus citar o dízimo, isso é válido para todo cristão que tem temor a Deus, que tem uma vida com Jesus, é o texto de Mateus 23, verso 23. Eu vou estar aqui fazendo a leitura, tá? Quem quiser me acompanhar, o texto aqui ele vai estar pela NVI, tá? Nova versão internacional, mas você pode acompanhar por uma Bíblia Católica, uma Ave Maria, uma NTLH, uma Almeida Corrigida Fiel, uma ARA, enfim, uma Bíblia que tiver disponível aí. Se você tiver interesse e quiser acompanhar pela sua Bíblia, fique à vontade, beleza? Vamos lá, verso 23 diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Eu vou também fazer aqui a leitura aqui de Lucas 11, que é um texto paralelo com esse texto de Mateus 23, que também diz, bem semelhante, tá? Vou fazer aqui a leitura rapidinho para mim fazer algumas abordagens acerca desses textos. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, meus queridos, o que ocorre? Tá? Por que essa passagem, tanto de Lucas 11 quanto em Mateus 23, elas não podem ser utilizadas para validar o dízimo como uma obrigação para o cristão nos dias de hoje? Mas a gente segue Jesus e o de Jesus fala do dízimo. Realmente, Jesus ele cita o dízimo aqui, como nós podemos observar, né, nesses dois textos que eu fiz a leitura agora há pouco. Mas qual que é a grande sacada aqui? Se você ler o versículo isolado, você não vai conseguir absorver o contexto. Se você ler todo o capítulo 23 de Mateus, todo o capítulo 11, Jesus ele está justamente falando advertindo os fariseus, os escribas, tá? Sobre as suas práticas. Ou seja, Jesus ele está falando de um contexto judaico, não de contexto propriamente cristão, tá? Algumas pessoas vão perguntar o que é fariseu, o que é escriba. Eu trouxe aqui no nosso texto, no nosso esboço, melhor dizendo, umas definições rápidas e bem breves, tá? Só para quem quiser depois pesquisar na internet, aqui no próprio Google mesmo, tem, aqui no YouTube também, acredito eu, que tem vários textos abordando, tá? O que significa escriba, fariseu, também tem os saduceus, né? Jesus, quem faz a leitura dos evangelhos, ele vai se deparar muito com esses termos. Escriba, entre os judeus, aquele que lia e interpretava as leis. E o fariseu era judeus pertencentes a uma facção de segregados, separados na qual observavam e fiscalizavam a observância da lei, até mesmo fora do templo. Se você observar dentro dos 4 evangelhos canônicos da Bíblia, eu não sei muito bem João, assim, não vou afirmar em relação muito bem ao evangelho de João, mas principalmente no evangelho de Mateus e de Lucas, tá? Jesus ele enfrenta diversos problemas, adversidades com esse grupo de judeus, os fariseus, os escribas, e em algumas passagens também cita acerca dos saduceus. Por quê? Porque fariseus e escribas, naquele período ali, que nem, por exemplo, o escriba que, conforme nosso significado aqui, era alguém que lia e interpretava as leis.
Naquele tempo, a alfabetização na região de toda a Judéia, Samaria, Cafarnaum, Jerusalém, era extremamente baixa. Jesus ele vivia essa região, nesse período, né, no século I, ela estava dominada pelo Império Romano. Então, ou seja, era uma região meio que abandonada em termos de desenvolvimento. Então era muito comum, tá? Mais de 95, 96% da população eram analfabetas. Então, quem era um escriba, um fariseu, eles faziam parte podemos dizer assim, a elite do sistema religioso local ali, daquele período de Jesus. Então, eles ficavam fiscalizando, porque toda a população é judia, tá? Toda essa população de Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém, Belém, tá? Eles eram judeus. Então, o que ocorre? Os fariseus, eles ficavam fiscalizando o procedimento, principalmente em questão de rituais de limpeza, tá? Os judeus, tanto os judeus quanto os muçulmanos, eles observam muito rituais de higiene e de limpeza, tá? O cristão nem tanto, né? O cristão ele já não observa. Aí tem cristão que vai no banheiro, não lava a mão e vai mexer na geladeira, né? Mas um judeu, um muçulmano, por exemplo, não. Eles têm todo um ritual, até mesmo antes de orar, eles fazem todo um processo de limpeza das mãos, do rosto, né? Escova até mesmo os dentes antes de fazer as suas rezas, as suas orações. Já o cristão já não tem essa perspectiva. Ele vai simplesmente, enfim, do jeito que ele está, ele ora, do jeito que ele está, ele vai para a igreja. Tá certo, né? Algumas igrejas são mais rígidas e outras menos em relação ao vestimento e procedimentos de comportamento dentro da mesma. Mas aqui nesse caso, no contexto de Jesus, o capítulo de Mateus 23 e Lucas 11, ele fala de Jesus alertando, não é uma passagem universal, tá? Aliás, teologicamente falando, dos quatro evangelhos canônicos, o que é evangelho? Evangelhos são, traduzindo a grosso modo, são a mensagem da boa nova do reino dos céus. Mas, bibliologicamente falando, são livros que biografam acerca da história de Jesus Cristo durante o período que, segundo o cristianismo, ele esteve aqui na Terra, tá? Então, dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o único que tem uma mensagem muito mais universal, de certa forma, é o evangelho de João. A maioria dos teólogos eles vão concordar que o evangelho de João ele traz uma mensagem mais universal do que os outros evangelhos, tá? Então, o evangelho de Mateus, por exemplo, a tradição atribui que o caso do discípulo Mateus, que depois viria a se tornar o apóstolo Mateus, a tradição atribui a autoria do seu evangelho a ele. Ou seja, Mateus ele era cobrador de impostos. Se ele era cobrador de impostos, então ele fazia, de certa forma, ele fazia parte, tá, desse sistema judaico, sistema religioso dos judeus. E então ele fazia a cobrança de impostos e Jesus o chamou e ele começou a segui-lo. Então, se o evangelho de Mateus ele foi realmente escrito por Mateus, a gente observa que o evangelho de Mateus ele trata muito sobre a relação de Jesus e os judeus. Por quê? Porque o evangelho de Mateus ele tenta mostrar para os judeus que Jesus ele é o Messias aguardado, o Messias esperado por esse povo, certo? Então, por isso que naquele período messiânico onde Jesus vivia, Jesus ele era questionado, ele era abordado porque eles queriam saber se realmente ele era o Messias ou não. Então, Jesus ele advertiu eles acerca da hipocrisia, tá? Ou seja, fariseu e escriba são judeus, então eles tinham por obrigação a prática da lei de Moisés, como abordamos anteriormente em alguns vídeos, certo? Então, aqui o texto de Mateus 23, mais uma vez fala, tá? O que é o dízimo aqui? Ó, hortelã, do entre, cominho. O Lucas 11, a mesma coisa, fala de hortelã, de arrude, de toda a sorte de hortaliças. Lembra do vídeo que eu falei acerca do dízimo e alimento? Tanto no vídeo do dízimos na lei, quanto no vídeo do dízimo como alimento na Bíblia, onde eu uso textos de Neemias, de Crônicas, né? Do profeta Amós. Então, ou seja, aqui, esse dízimo entregue por esses fariseus, eles faziam a entrega do dízimo, eles entregavam no templo de Jerusalém, aonde Jesus frequentava, aonde Jesus por diversas vezes falava com a multidão, aonde por diversas vezes Jesus, ele até mesmo praticou certos sinais, milagres
nas dependências desse templo, e também ele era questionado pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus nas dependências do templo de Jerusalém. Aqui no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, verso 12, diz assim, ó: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui, o contexto dessa passagem de Lucas 18, depois se você tiver interesse, você dê uma lida completa nesse texto de Lucas 18, e você vai ver que Jesus está falando sobre a parábola do judeu e do publicano, tá? Ou seja, aqui o judeu ele quer se apresentar para Deus, eu cumpro aqui a lei, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo de tudo quanto eu ganho, né? E o publicano falando que simplesmente tinha erro, tinha pecado, não era digno de nada. E Jesus falou que a humildade do publicano chamaria muito mais atenção do que todos os processos e atos ritualísticos do judeu. Então, ou seja, Jesus ele vem condenar o dízimo? Não, porque ele também não veio para abolir a lei. Ele, pelo contrário, ele cumpriu a lei. Embora, se a gente for para analisar, dentro dos evangelhos, tá? Não estou citando Paulo. Eu sei que quando eu vou falar acerca de que Jesus não aboliu a lei, aí tem gente que vai pensar, não, mas em Gálatas, em Efésios, Romanos, não. Apóstolo Paulo, tá? Estou tratando de Jesus Cristo dentro dos evangelhos. Eu não estou tratando do Jesus que Paulo prega dentro das suas epístolas. Isso aí é tema para outros vídeos. Ou seja, aqui nos evangelhos, tanto no capítulo 23 de Mateus quanto de Lucas 11 e Lucas 18, em nenhum momento Jesus condena o dízimo, só que também ele não deixa a prática do dízimo, a devolução do dízimo como uma prática universal, mesmo porque o dízimo nunca foi estabelecido para ser uma prática universal dentro aqui, da Bíblia, nunca foi. Então, utilizar o texto de Mateus 23, que fala, é uma castas de alerta para os fariseus, para os escribas. Eu não sou fariseu. Se você é cristão, se você segue Jesus, você não é fariseu, tá? Você não é escriba, certo? Se você é cristão, Jesus em todo o seu ministério, se você ler os 4 evangelhos aqui da Bíblia, se você ler todo o trabalho, os registros dos apóstolos, em nenhum momento eles vão ordenar a prática do dízimo. O livro de Atos, por exemplo, fala sobre a história da igreja, certo? A igreja primitiva, a igreja de cristã no primeiro século. Nenhum deles falava sobre dízimo. Aliás, não tem nem a palavra dízimo no livro de Atos, tá? Depois dos evangelhos, no Novo Testamento, o dízimo ele só vai ser citado em Hebreus 7, que é um tema que eu vou estar abordando no próximo vídeo, acerca da playlist sobre o dízimo, né? Então, o que acontece? É válido? De forma alguma. Não é válido utilizar Mateus 23, Lucas 11. Jesus ele fala de pessoas que tinham a obrigação de praticar o dízimo, que no caso era dízimo de alimento entregue ao templo de Jerusalém. O templo nem existe mais. Judeu, de certa forma, ele não tem propriamente alguns, né? Eu nunca... Pode ser que tenha segmentações de judeus que devolvem o dízimo, tá? Só que muitos dos judeus não devolvem nem o dízimo, praticam, porque o dízimo ele tinha que ser entregue no templo, no local estabelecido por Deus, certo? Então, não tem como utilizar. Se você analisar o contexto de Mateus 23, a mensagem de Jesus não é universal. A mensagem de Lucas 11 também não é. A de Lucas 18, ela já é universal. Só que ali Jesus, no caso do verso 12, está mostrando a alegação de um judeu que se achava digno, tá? Mais digno que as outras pessoas pelo fato de ele estar praticando processos ritualísticos judaicos, que no caso é o jejum e o dízimo. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida acerca desse tema, você pode colocar nos comentários. Se tiver um elogio, vai ser muito bem-vindo. Se tiver uma crítica, vai ser muito bem-vinda. E vou estar tratando sobre Hebreus 7 também. Não deixa de visitar o canal. Se possível, se inscreva. Curta a nossa página lá no Facebook, né? Analisando a Fé pela Razão. Sempre tem muitas postagens lá interessantes, abordando historicamente diversos temas sobre religião, não só sobre cristianismo, né? Mas de outras religiões também, tá bom? Espero que tenha ficado claro.
Faça a leitura em outras versões também, dessas passagens que eu expus aqui, e que fique claro, Jesus ele não deixou como doutrina para quem quer seguir ele a prática do dízimo. Paz a todos!